O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição sindical opcional estabelecida na reforma trabalhista do ano passado não viola a Constituição Federal. E a decisão foi por maioria de votos. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Gabriel Seafrey, que tem mais detalhes sobre esse julgamento de hoje. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Por 6 votos a 3, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição sindical não é mais obrigatória, não deve ser obrigatória e manteve, então, uma determinação da reforma trabalhista aprovada no ano passado, que determinou, então, que ela fosse facultativa. Com isso, a partir de agora, fica mantida uma regra que já estava valendo desde a aprovação da reforma trabalhista, de que todos os trabalhadores do país poderão escolher se querem ou não contribuir com os sindicatos. Todos os detalhes desse julgamento agora na reportagem. O primeiro a se manifestar na sessão plenária de hoje foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele considerou que as alterações definidas na reforma trabalhista do ano passado, envolvendo a contribuição sindical, não violam a Constituição. A Constituição não criou, não constitucionalizou, mas também não vedou. Deixou isso à discricionariedade política do Congresso Nacional. Ele acompanhou o entendimento do ministro Luiz Fux, que na sessão de quinta-feira já havia votado por deixar a critério do trabalhador a opção pela contribuição sindical. Não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo, que a Carta Magna determine que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical. Entendimento contrário teve o ministro Edson Fachin, que também já havia votado. Relator do processo, o ministro defendeu a obrigatoriedade da contribuição. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização, que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição. E corre-se, portanto, aqui potencial real risco de atingir o seu núcleo essencial, vale dizer, existência e cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas. O voto foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, que citou a falta de uma alternativa para a arrecadação dos sindicatos, a partir do momento em que a contribuição deixou de ser obrigatória. Poderia ter feito no Congresso Nacional alguma substituição ou algo gradativo, mas do dia para a noite, da noite para o dia, se subverter todo esse sistema sem ter uma regra de transição, sem ter uma preparação para a substituição desse financiamento, eu penso que aí é que está a grande fragilidade do ponto específico que estamos a discutir. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que cabe ao trabalhador a decisão de contribuir e manteve as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. A própria Organização Internacional do Trabalho não endossa esse modelo de contribuição compulsória. O sistema é bom para os sindicalistas, não é bom para os trabalhadores. Existem no Brasil 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores. No Reino Unido existem 168, na Dinamarca 164, nos Estados Unidos 130 e mesmo na Argentina existem 91. Então, uma coisa fora da ordem. Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio também acompanharam a divergência. A última a votar foi a ministra Carmen Lúcia, por manter a contribuição sindical facultativa, conforme entendimento da maioria dos ministros. Considero que essa mudança leva a um novo pensar a forma de a sociedade trabalhar e lidar com o Brasil em todas as categorias. Também considero que, mesmo que fosse considerado um tributo, e acolho as observações do ministro Marco Aurélio em seu voto no sentido de não assim considerar, mas mesmo que fosse, tenho que não há nenhuma agressão ao que a Constituição estabelece, que poderia, como foi, alterado na forma ajustada e, ao final, promulgada pelo Congresso Nacional. E para comentar a sessão plenária de hoje, recebemos aqui no estúdio a nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto. Boa tarde, Karina. A gente já se falou antes, né? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Cadu. Karina, sobre esse julgamento da contribuição sindical, qual o impacto disso na vida do trabalhador?
Vamos lembrar que essa contribuição sindical, na verdade, ela até o ano passado, até que fosse editada essa lei que modificou toda a legislação trabalhista, ela era compulsória, obrigatória, o empregador descontava no contra-cheque de todo o trabalhador o equivalente a 1 dia de trabalho no ano a título de contribuição sindical. E a partir da reforma trabalhista, 13 de julho de 2017, mais o período em que a lei precisou para entrar em vigor, efetivamente, de 120 dias, essa situação mudou. Agora, o trabalhador ele tem que autorizar o sindicato a efetivar esse desconto. Então, isso significa, na prática, que o trabalhador não vai ter mais descontado no mês de março, que é o mês da data base, o valor desse um dia de trabalho no ano, a menos que ele queira contribuir e se manifeste expressamente. E era justamente essa facultatividade que a nova lei trabalhista trouxe, que estava sendo discutida no plenário e que vários dos requerentes das ações diretas de inconstitucionalidade argumentaram que seriam violadores da Constituição, tanto no aspecto formal quanto no aspecto material. Violava no âmbito formal porque dependeria de uma lei complementar, já que a natureza jurídica da contribuição sindical àqueles que entendiam pela inconstitucionalidade teria a natureza de tributo. Tributo é obrigatório, é compulsório, só poderia ser modificado por lei complementar e aí, portanto, haveria uma inconstitucionalidade formal e, de uma certa forma, a falta desse custeio para os sindicatos afastava ou dificultava, de uma certa forma, a assistência jurídica prestada por esses sindicatos, já que a representatividade sindical ela é obrigatória na Constituição. Isso era o argumento trazido nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas, nesse ponto, ficaram vencidos o ministro relator, ministro Dias Toffoli e ministra Rosa Weber, já que a maioria que se formou entendeu que nenhum desses argumentos prevalecia e que a Constituição prevê a possibilidade dessa mudança e que foi, inclusive, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, uma opção política e que nada teve, que essa modificação legislativa, de forma alguma, afronta a Constituição. O voto do ministro relator Edson Fachin se baseou em 3 pilares relacionados ao sindicalismo. Quais são? O ministro Edson Fachin, ele sustentou, ele na verdade não abriu a divergência, mas ele ficou vencido no plenário, porque assim como a ministra Rosa Weber o acompanhou também, disse que esse regime, esse modelo sindical, ele está baseado num tripé, baseado na unicidade sindical, na representatividade desses sindicatos obrigatória e nessa fonte de custeio que é a contribuição social. Afastada da contribuição social, fica difícil deles se manterem, difícil de manter a representatividade, quebrando esse tripé, como disse a ministra Rosa hoje pela manhã, Cadu, a gente se lembra bem, a casa cai se não houver os 3 pilares. E nesse sentido, acabou ficando confirmada a constitucionalidade da reforma trabalhista nesse ponto em relação à contribuição sindical. Maravilha, Karina. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos aqui. Até a próxima. Até a próxima.